E no final de semana, a OPEP+ anunciou que vai manter a produção atual do petróleo em seus países produtores. Porém, a Arábia Saudita, então, foi na contramão e anunciou um corte de 1 milhão de barris diários. A medida tem como objetivo estabilizar o preço do petróleo, que vem tendo reiteradas quedas ao longo das últimas semanas. O ministro da Energia da Arábia Saudita disse que o país vai fazer o que for preciso para trazer estabilidade ao mercado. E na visão de analistas, a frase é impactante e sinaliza aí um compromisso de continuar a se posicionar contra as vendas e alavancar seu poder de precificação excepcionalmente alto. Essa decisão unilateral da Arábia Saudita, uma decisão unilateral da Arábia Saudita, elevou o preço do petróleo. Ele chegou a subir 2% desde o anúncio do corte na produção. Analistas acreditam que o mercado vai reagir ainda mais quando esse corte for efetivamente implementado daqui a um mês. Assim, claro que a dinâmica dos estoques mostrar queda ou exportações da Arábia Saudita caírem. Esse é o terceiro corte da OPEP em 9 meses e provavelmente deve ser o último nesse ano de 2023, desde que não haja grandes mudanças nas perspectivas de oferta e de demanda para o petróleo. Paula, uma decisão unilateral da Arábia Saudita, a OPEP se reuniu, já tinha anunciado o corte da produção há alguns meses, corte de 1 milhão de barris na produção diária, justamente para estimular o aumento do preço. A gente sabe que a OPEP ela tem esse poder de cortar a produção para reduzir a oferta e aumentar o preço do petróleo. Ultimamente, a gente tem visto esse movimento descendente no preço do barril de petróleo e isso acaba trazendo consequências negativas para os países exportadores. O que eles querem? Eles querem um petróleo cada vez mais alto, um preço cada vez mais alto para poder colocar cada vez mais dinheiro no bolso. Essa é uma estratégia utilizada pela OPEP. E essa situação acabou trazendo essa perspectiva de corte pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem como objetivo deixar o preço do barril de petróleo cada vez mais perto dos $80, que é um preço saudável para os países exportadores de petróleo, que é um preço que vale a pena tirar o petróleo do solo e fazer toda a exportação. Então, essa movimentação da Arábia Saudita acabou até mesmo surpreendendo algumas pessoas, já que a OPEP como um todo, como uma união de mais de 20 países exportadores de petróleo, a OPEP decidiu manter a produção no mesmo nível, sem cortes adicionais. Mas a Arábia Saudita, como é um dos maiores, se não o maior exportador de petróleo, produtor de petróleo, resolveu unilateralmente cortar a sua produção e aí, claro, fazendo com que esse impacto a gente já visse desde ontem, desde o anúncio, o preço do petróleo subindo bastante no cenário internacional. Exatamente, Felipe. A Arábia Saudita é hoje a maior exportadora de petróleo no mundo, trazendo então este anúncio, já fazendo aí, olha só, pressão nos preços do petróleo. O Brent agora sobe 2,46%, o WTI também subindo 2,62%, o Brent já está ali batendo $78 o barril. A OPEP+, só para a gente entender, claro, a Arábia faz parte da OPEP+, mas é uma decisão isolada da própria Arábia Saudita, que é a maior exportadora, Ela cortaria, então, vai cortar aí 1 milhão de barris diário, cai de 10 milhões para 9 milhões de barris diário, isso a partir de julho. Hoje, para a gente ter uma noção da importância aí dessa organização da OPEP, eles têm aproximadamente, Felipe, 40% do petróleo mundial, A importância ali da OPEP como um todo, quando ela toma uma atitude e agora, no entanto, a OPEP mantém a produção, exceto, no entanto, a decisão contrária ali da Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo, anunciando esse corte voluntário, chamado assim como voluntário, porque foi isolado da própria OPEP+, Felipe. E essa produção, então, caindo aí já, só desse anúncio, a gente já vê o preço aí, fazendo o preço para cima no petróleo. Petróleo este que passou aí durante um período, principalmente
principalmente nos últimos dias, de muita incerteza em relação à demanda, né? Principalmente por conta dessa recuperação até mais lenta da própria China, por conta de uma dúvida que havia no mês passado, nas últimas semanas, inclusive, em relação à economia americana, de uma possibilidade de um default na economia americana. Essa possibilidade já então encerrada, até porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este assunto, mas Joe Biden já, inclusive, né, sancionou aí o projeto que chega no acordo elevando o teto da dívida, descartando qualquer tipo de possibilidade de default da economia americana, mas tudo isso fez muita pressão no preço do barril de petróleo nos últimos dias para baixo, né, trazendo aí grandes incertezas, principalmente também por uma demanda menor do consumo, né, uma possibilidade de uma recuperação mais fraca em relação à China e a outros países, acabaram fazendo o preço do petróleo cair, né, caindo aí no patamar bem baixo nos últimos dias, e agora essa decisão da OPEP já trazendo o barril do petróleo Brent para $78 o litro. Pois neste momento, né? Pois é, Paula, tem toda essa questão, né, envolvendo, porque se existe pelo menos uma perspectiva, uma expectativa de uma desaceleração da economia chinesa, uma demanda menor por petróleo, tanto na China quanto nos Estados Unidos, por conta desse cenário mais recessivo, os países produtores de petróleo não têm por que aumentarem a produção, não tem por que tirarem cada vez mais petróleo do solo. E por isso mantiveram a produção de petróleo no mesmo patamar. E a Arábia Saudita, querendo fazer uma pressão de preços, né, para subir o preço do petróleo, corta a sua produção. Agora, por que acabou sendo tomada uma decisão unilateral por parte da Arábia Saudita, que é, como a gente trouxe aqui, maior produtor e exportador de petróleo? É porque os outros países que compõem a OPEP, eles não têm essa perspectiva de querer cortar a produção. Porque recentemente a OPEP, ela estava fazendo um movimento de corte já, a gente viu nos últimos meses aquele anúncio de redução de 1 milhão de barris diários na produção. No entanto, tem países que precisariam, para até ganhar mais dinheiro, aumentar a produção. Eles precisavam aumentar a sua produção. São países da África e outros países querendo aumentar a sua produção para ter retornos financeiros maiores. E eles não estavam tendo essa demanda, não estavam conseguindo aumentar a produção. E a OPEP, então, manteve o mesmo nível de produção. E eles não quiseram, Paula, reduzir a produção, justamente porque se eles estavam num movimento crescente de produção, até mesmo para ganhar mais dinheiro, até mesmo para otimizar, né, os recursos que são recebidos pela venda da commodity, eles falaram, não quero reduzir a produção, não quero que haja cortes. Mas a Arábia Saudita, nesse movimento, fez um movimento de corte para, inclusive, aumentar o preço. Só lembrando que, inclusive, né, nessa movimentação toda, né, a Arábia Saudita precisaria aí até que os preços do petróleo subissem cerca de 14% para compensar o déficit na receita de 1,5 milhão de barris que o país cortou desde o início de abril. Então, com esse choque de petróleo, com essa queda no preço do petróleo, os preços começaram a cair e aí com esses cortes, a Arábia Saudita parou de vender, né, esse 1,5 milhão de barris desde abril. Agora vai ter, a partir do mês que vem, mais 1 milhão e pouco de barris que vão ser retirados, né, da produção. Então, a expectativa é que haja pelo menos uma alta aí de 14%. Pelo menos a expectativa, né, da Arábia Saudita. Inclusive, o próprio ministro, né, como você bem trouxe há pouco na notícia, Paulo, o ministro falou que vai fazer o que for necessário para que os preços voltem aos patamares interessantes e que haja uma oferta mais, uma demanda, né, e uma oferta mais tranquila ali para a Arábia Saudita, melhorando assim, né, os ganhos de Riad nessa produção de petróleo, Paulo. Exatamente, Felipe. Inclusive, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre os reflexos, né, deste anúncio isolado, no caso da Arábia Saudita, e também, né, sobre a manutenção ali pela própria OPEP, exceto a Arábia, que vai fazer esse corte. A gente vai comentar mais sobre isso com os nossos convidados.